Existe um peso que não aparece nos ombros, mas cansa mais do que qualquer carga física. É o peso de viver sem decisão. Você não escolheu ficar, mas também não escolheu ir. Apenas foi ficando. Os dias passam, as situações se repetem e você continua no mesmo lugar interno. Não porque não quer mudar, mas porque decidir parece arriscado demais. Então, você adia. E esse adiamento constante cria uma tensão silenciosa. Você sente que algo precisa acontecer, mas nada acontece. E essa espera indefinida começa a corroer por dentro. O problema não é a falta de opções, é o medo das consequências. Toda decisão verdadeira cobra um preço. Ela fecha portas, cria desconforto, exige responsabilidade e muita gente prefere viver no meio do caminho para não pagar esse preço. Só que viver sem decidir também é uma decisão. E ela cobra um preço diferente: confusão, desgaste interno e sensação de impotência. Você começa a sentir que a vida está acontecendo sem a sua participação ativa, como se você estivesse sempre reagindo, nunca conduzindo. Muita gente chama isso de prudência. Diz que está sendo cauteloso, que está esperando o momento certo. Mas na maioria das vezes é apenas medo disfarçado de paciência. O medo de errar, de se arrepender, de decepcionar alguém. Então você fica paralisado, analisando possibilidades, imaginando cenários, mas sem dar o passo concreto. E quanto mais tempo passa nesse estado, mais difícil fica decidir. Não porque a decisão ficou mais complexa, mas porque você perdeu a confiança em si mesmo. Existe uma diferença enorme entre pensar antes de agir e pensar para não agir. Pensar antes de agir organiza. Pensar para não agir paralisa. Na paralisia, você começa a duvidar da própria capacidade de escolher. Qualquer opção parece errada. Qualquer caminho parece arriscado. E assim, você permanece no lugar conhecido, mesmo que ele te desgaste. O conhecido dói menos que o desconhecido, mas também não transforma. Ele apenas mantém. O ser humano precisa sentir que está avançando. Não necessariamente rápido, mas de forma consciente. Quando você passa tempo demais sem decisões claras, algo dentro de você começa a se revoltar. Você sente irritação sem motivo, ansiedade constante, cansaço mental. Não é excesso de tarefas, é falta de direção. Quando não há direção, qualquer esforço parece inútil. Você faz muito, mas sente pouco progresso interno, e isso desmotiva profundamente. Existe uma mentira perigosa que sustenta a indecisão. Se eu escolher errado, estrago tudo. Mas raramente uma escolha honesta estraga tudo. O que estraga é a ausência de escolha. Errar ajustando ainda é movimento. Não decidir é estagnação. A vida não exige perfeição, exige posicionamento, exige que você assuma riscos calculados e aprenda no caminho. Quem espera a decisão perfeita geralmente nunca sai do lugar. Muitas vezes você já sabe o que precisa ser feito, sabe o que precisa ser encerrado, iniciado ou redefinido. Mas evita porque isso mudaria sua imagem, sua rotina ou suas relações. Decidir expõe. Expõe suas prioridades, seus valores, suas convicções. E isso assusta. Mas viver sem se posicionar cobra um preço ainda maior. Você começa a se sentir invisível para si mesmo. Como se estivesse vivendo uma vida que não escolheu conscientemente. Existe um alívio real quando você finalmente decide. Mesmo que a decisão seja difícil, mesmo que traga desafios. A clareza que surge depois da decisão devolve energia. Você sente que voltou a ocupar o próprio lugar na própria vida. A dúvida diminui, o ruído interno se organiza e você passa a saber por que está fazendo o que faz. A decisão não resolve tudo, mas organiza o caos interno. E isso muda tudo. Decidir não significa ter certeza absoluta.
Significa assumir responsabilidade pelo próximo passo. Significa parar de terceirizar sua vida para o tempo, para as circunstâncias ou para a opinião dos outros. Pequenas decisões feitas com coerência constroem uma vida mais forte do que grandes planos nunca executados. A vida responde ao posicionamento. Sempre respondeu. Talvez hoje você esteja cansado, não porque faz demais, mas porque decide de menos. Porque vive esperando sinais, confirmações, permissões. Mas a vida adulta não funciona assim. Em algum ponto, você precisa assumir o risco de escolher. Não escolher também é escolher. E geralmente é a escolha que mantém tudo exatamente como está. Se essa reflexão falou com você, escreva nos comentários qual decisão você vem adiando há mais tempo. Dar nome a isso é o primeiro passo para recuperar a direção. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão presas nesse mesmo silêncio. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando reflexões profundas sobre vida, escolhas e sentido. Porque a vida não muda quando você entende tudo. Ela muda quando você decide.